tarde, iniciando agora a live Princípios da Palhaçaria na Vida. E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o Cláudio Tebas, que está chegando aqui já já. O Cláudio, ele é educador, escritor e fundamentalmente palhaço. Ele foi best-seller com o livro Palhaço e Psicanalista, que é esse livro aqui, que eu amo, fica na cabeceira da minha cama, leio muito ele. E ele também escreveu vários outros livros atualmente, aí, com Alexandre Cunha Amaral, escreveu um livro dele também, sozinho. E estou lendo aqui na minha colinha, ele é referência na educação da escuta como elo de conexão humana. Seu livro está em mais de 4 países, né? Não, está em 4 países com mais de 1 milhão de exemplares vendidos. Ele é pós-graduado também em Pedagogia da Cooperação e desenvolve vários projetos colaborativos no universo corporativo. E aí eu vou chamar ele aqui para estar conversando com a gente e falando um pouco mais. Cláudio, venha cá. Cadê você? A gente veio aqui só para te ver. Vamos chamar ele aqui. Venha cá, Cláudio. Bom, enquanto ele está aqui tentando entrar, falar aqui para vocês um pouco da ideia desse bate-papo, né? Eu fiz uma videoaula acho que agora ele vai entrar, na vida, né, Princípios da Palhaçaria na Vida, e tenho chamado alguns palhaços, palhaças e palhaces também. Olá, chegou! Cheguei! Maravilha! E deu certo aqui de você aparecer para mim aqui embaixo, Cláudio. Para mim você está aparecendo também, tá tudo certinho. A gente nunca sabe o que as internets vão aprontar. Ai, que bom ter você aqui, Cláudio. Delícia. Bom também. Estou abaixando aqui o som, regulando, que deu um eco aqui para mim. Felizão de estar aqui, Eu fiz uma apresentação já sua, você ouviu um pouquinho aqui já, né, que eu te apresentei? Ouvi tudo. Eu estava aqui esperando para sair da coxia. Legal, querido. Todo mundo tá ouvindo a gente bem aqui? Tá bom o áudio aí? Avisem a gente, tá? Qualquer coisa a gente tenta mexer aqui. Comentem aí se está chegando o som. Eu queria primeiro falar que eu encontrei o Cláudio agora recentemente em Campinas, né, onde eu moro. Ele veio aqui na CPFL, aqui no Café Filosófico. E aí depois eu fui falar com ele, que eu tentei fazer uma pergunta, mas não sobrou tempo para todas as pessoas que queriam perguntar, então eu acabei não entrando na pergunta lá ao vivo. Verdade. E depois falei para ele, né, Cláudio, assim, eu queria começar falando disso, né, porque ele estava embaixo de vários filósofos, né, pensadores, estava todo chique lá na cadeira do rei, né, Cláudio, ali no CPFL. O bobo da corte invadiu a cadeira do rei, ele estava falando sobre tudo isso. Invadiu, né? A sala real. E aí falando, né, de tantos pensadores lá, inteligentes e tal, né, e tipo, colocando lá com a simplicidade que ele tem, ao mesmo tempo a genialidade que eu acho que ele tem também, que muita gente acha. E aí eu vendo ele ali, né, ele falando de alegria, falando de encontros, né, do jogo, do encontro, e aí eu vi que ele estava bem embaixo do Spinoza. Eu falei assim, olha ele, né, achando que não estava tão inteligente. Aí eu lembrei, né, que no mestrado eu tinha feito um estudo, né, assim, bem por cima também, né, porque não era o foco do mestrado era Jung, sobre Spinoza, que ele fala sobre alegria, né? Daí eu fui falar isso para ele depois, e era exatamente o que ele estava falando, ele estava embaixo de Spinoza falando sobre a teoria do Spinoza sobre alegria, que para Spinoza não é a alegria com um sentimento, né? É o encontro mesmo, né? Onde todos
todas as partes, se aumenta a potência, que é a capacidade de afetar e ser afetado, né? Então, os corpos que estão na relação ali, né? Então, é um encontro alegre quando você tem esse aumento de potência, e mesmo que a potência seja uma tristeza, seja um choro, né? Porque o palhaço não leva só alegria, né? Assim, eu de novo falando aqui só alegria, né? Aí eu queria que você começasse falando um pouco disso, Cláudio, assim, dessa história da alegria que você falou um pouco lá, né? E trazendo aí costurando com a história do encontro, do jogo, e esses princípios aí da palhaçaria que estão na nossa vida. A gente vai falando aí ao longo da live sobre essas coisas, né? Muita coisa para falar. Primeiro, felizão com o convite, bom estar junto. Ali, tinha acabado de encerrar ali no CPFL, você fez aquela homenagem linda de Nariz Vermelho, falando do Spinoza, falando comigo, foi tão lindo. Foi bem desafiador aquele espaço para mim, ao mesmo tempo muito convocante, assim, me senti muito convocado a esse papel de bobo da corte, num lugar de tanta autoridade, né? Eu tenho a convicção, assim, de que, sobretudo pesquisando palhaço, de que essa alegria que atribuem ao palhaço é a alegria que emerge do encontro mesmo, né? Que você traz do Spinoza, né? Nessa vibração, inclusive corporal do encontro, como a gente se amplia um com o outro, né? Mas quem aqui já brincou com a outra pessoa, quem encontrou de verdade, né? Chamando aqui de brincar qualquer atividade que seja de encontro verdadeiro, assim, sabe o quanto que nasce essa alegria. Eu gosto de comparar, sabe quando a gente vai contar para alguém alguma coisa que aconteceu muito engraçada, mas quando você vai contar não tenha mais a mesma graça, porque aquela alegria ela era pertencente àquele encontro, assim. Quando a gente ri, aí não olha para mim que eu vou rir, não olha que eu vou rir, você fica com dor, mas ela é pertencente àquele encontro, àquele momento, daquelas pessoas que estavam na construção daquela alegria. Acho que a alegria do encontro é isso. Só faz sentido, assim, ali, né, naquele ambiente. Né? Isso. Se você conta às vezes sobre aquilo, nem todo mundo vai achar que eu estou tão alegre. Assim. Você vai contar, mas não tem muita graça, porque a graça não estava no que estava acontecendo, a graça estava no encontro. Precisava, sabe quando uma pedra bate na outra que sai faísca? É isso, essa alegria desse contato, né? Sim. E eu acho que eu queria te ouvir mais, falando um pouco também pra gente, algo que você fala bastante, né, no livro, que é da escuta. Você sente vontade de falar, né, agora, porque nessa videoaula que eu levantei alguns princípios da palhaçaria, era 35 minutos, não deu para falar de tudo, Imagina, né? Eu fiz alguns princípios. Imagina. E um princípio que se aborda muito é a questão da escuta, né? Queria que você falasse um pouco pra gente, assim, essa escuta do palhaço, e vocês o costuram muito com a vida mesmo, né? Com a escuta também em consultório, né? No caso, também o Dan que traz, né, essa visão do psicanalista, que tem essa escuta também. E, não sei, queria te escutar um pouquinho, que você quiser falar agora. Escuta, né? Olha, eu não consigo desassociar o estar em cena e estar na vida. Para mim, ele, se tem uma fronteira, ele é muito tênue. Desde o começo, na minha investigação, lá atrás, quase 30 anos atrás, para mim foi ficando cada vez mais claro que na minha investigação, eu, Cláudio, no mundo, palhaço olímpio, eu queria poder interferir mesmo e permitir que a realidade me afetasse mesmo, não cenicamente, mas na vida mesmo, na vida. Então, nesse sentido, a investigação que
de um palhaço que é e não interpreta, muitas vezes está associado a ser no palco, né? Ser de verdade e tal. E eu fui pensando como é que eu poderia ter essa verdade que se pede para estar no palco, para estar na padaria, para estar cortando cebola, né? E esse palhaço que está na vida, ele está sempre em relação. É palhaço de hospital, é palhaço sem fronteiras, é palhaço que ama o artista de rua, os charlatões de rua, ama esse universo. Esse cara, para estar em contato, essa mina, para estar em contato com o outro, ele precisa desenvolver a habilidade da escuta. Na minha opinião, enquanto outras linguagens de palhaço, e não estou colocando em nível hierárquico, melhor, pior, nada disso, mas enquanto as linguagens estão investigando, por exemplo, malabarismo, para mim o malabarismo é o encontro. Como que eu faço para sustentar todas as energias que num mesmo encontro com a mesma pessoa flutuam ali? Né? Como é que faz para segurar todas essas paradas? Muitos encontros, muita coisa, muito estímulo. Isso requer mesmo que a gente esteja em contato com a vida de maneira mais assentada, mais, sim, ancorada mesmo. E isso requer uma boa escuta. Porque senão a gente vai levar agora, para esse encontro eu e você aqui, eu vou levar o que eu preparei num roteiro, ou vou preparar o que eu queria que fosse para o futuro, ou não, agora é eu, você aqui, nesse momento, nessa tela. Então, o palhaço e a palhaça, na minha opinião, sobretudo esse palhaço que investiga a relação como o seu picadeiro, né? Ele precisa desenvolver mesmo a capacidade de escutar a si mesmo, para ver como que ele é afetado pelo outro. Porque se a gente não escuta a gente mesmo, a gente oferece ao outro uma boa parte da nossa desconexão com a gente. E acaba não conectando verdadeiramente com a outra pessoa. Então, isso é para a plateião. Você entrar repetindo a rotina, como se a plateia não fosse a outra, que nível de conexão você está tendo, né? Então eu tenho investigado nesse tempo todo, escuta mesmo, como é que a gente faz para escutar o outro, escutar o passarinho que passa, a gente tá junto, né? Quando você começou a falar, você estava falando, então, que no seu início mesmo, né, logo você já trouxe essa história da palhaçaria para sua vida, você já queria aplicar na sua vida, né? E eu tive a mesma relação, né? Não sei se para todo mundo é isso, mas para mim foi muito impactante as coisas que eu vivi ali, bem na iniciação, e como isso ia me transformando na vida, o meu olhar mesmo para as coisas, Isso. me reconhecendo como palhaça na vida e me aceitando melhor, né? Que eu me sentia inadequada, ainda me sinto muitas vezes, né? Assim, acho que a questão da inadequação para todo mundo, né? A gente tem níveis de inadequação, né? E a gente vai aprendendo a relaxar, né? Inadequação, eu acho, né, Cláudio, com a palhaçaria. Acho que a palhaçaria foi me dando isso, assim, de respirar um pouco para conseguir suportar os silêncios que às vezes a vida pede, que a gente fica preenchendo de coisa, talvez por não suportar nosso estado de inadequação. Então a gente vai preenchendo de coisa. Mas me sinto convocado, assim, pela vida a respirar e sustentar o silêncio e a inadequação que decorre disso, a revelação que o silêncio permite da nossa inadequação, né? Mas o curioso é que quando eu fiz a iniciação em Campinas, né, com o Lume, Ricardo e Carlos, o Simeone, eu mitifiquei tanto a figura deles que pensei, puta, nunca vou fazer isso na minha vida. Até porque os caras são atletas, né? Na época, os caras acordavam 4 da manhã, 5 da manhã, faziam aquele treinamento do Lume muito louco, energético. E eu sou preguiçoso, né? Então, durante um tempo eu neguei isso. Pensei, nunca vou ser isso, porque na minha cabeça ali eu achava que para ser aquilo eu tinha que ter aquelas habilidades, aquela disponibilidade. Mas como foi muito impactante a iniciação para mim, mesmo eu tentando negar, eu não conseguia porque ela já estava entranhada em mim, né? Então foi um tempo em que eu fui tentando me permitir ser inadequadamente, mesmo em relação ao que eu considerava adequado para palhaço, fui percebendo a minha inadequação até para ser palhaço. Isso eu acho que é muito clássico, porque, né, até a gente
achar que a gente é um bom palhaço. Eu não sei se vai chegar esse momento, assim. Pode não vai chegar. Você já palhaça há 29 anos, você falou, né? 29, foi em 95, em julho de 95. 95. Eu tenho até hoje, em algum lugar aqui na minha bagunça do escritório, vou dar um rolezinho aqui assim, tem as prateleiras ali com livros e coisa. Em algum lugar ali, eu tenho a carta que recebi do Lume falando que eu tinha sido selecionado para a iniciação. Ah, Então, e foi impactante foi esse momento. muito impactante. Foi tão impactante a ponto de ter um antes e depois, assim, né? Antes daquilo e depois daquilo. Sim. É. Então, eu estava calculando aqui, né? Eu comecei em 2000, pouco depois, né? Você, me iniciei com a Luciene Domeniconi, que era do Lume também, né? Uhum. Antes, né? Depois ela já tinha saído. E na época eu fazia artes cênicas na USP, né? Tava lá nas cênicas pensando em desistir, achando que não era muito bem para mim, assim, me sentia muito travada, me sentia inadequada, achava que todo mundo era melhor que eu. Então eu tava num momento assim Sim, que eu tinha que reaprender tudo, reaprender a falar, reaprender a sim. andar, reaprender tudo, eu tinha que reaprender. E aí o palhaço Sim. me deu voltou para um prazer de jogar, de Sim. brincar, né? Uhum. Voltou para a essência do que eu estava fazendo artes cênicas. Porque eu gostava de teatro, era algo, né, muito genuíno em mim desde criança, né? 10 anos de idade eu resolvi ser atriz, né? Mas eu Ó, estava tá desistindo, bem. porque era tanto assim, quando você está numa. Não sei se tem gente aqui assistindo que faz cênicas, né? De vez em quando aparecem artistas, que pensam em desistir, porque é tanta. É uma cobrança que não, e nem é de fora, né? Acho que Sim. nem vinha, não vinha dos professores, era uma autocobrança de se Uhum. achar inadequado, de se Super, achar que a Débora, eu me sinto assim, que todos são melhores que eu. A Débora é uma aluna super, minha Débora. aí que Super. ela estava sempre tempo comigo, Cláudio, e eu faço esse trabalho, que ela é uma palhaçona, assim, maravilhosa. Débora. E sempre, todo curso que ela vai se achando péssima e chega lá, ela arrasa, assim, né? Tipo, e Uhum. e porque tá mesmo, porque o palhaço ele tem isso, né? Ele é inadequado, ele é fora do lugar, né? Você fala do palhaço como um estrangeiro, né? Acho que você fala no livro também, né? É, Que até cito é. você. O, Acho que é bem esse lugar, né? Ele é meio estrangeiro olhando meio de fora, né? Assim, olhando a situação meio de fora, ele não tá totalmente adequado, né, Cláudio, mesmo, né? total, total. Ó, deu uma congelada. Deu uma congeladinha. Não sei se foi eu que congelou você. Você me vê agora? É, eu vejo. O seu também deu uma. Acho que deu uma. Eu vou ver se a minha internet aqui tá. Como que tá aí, pessoal? Tá tudo bem? Vamos ver se o pessoal tá. Agora voltou, tá normal. A sua internet pra mim de vez em quando dá uma falhadinha. É, a sua também fica um pouquinho assim, mas eu tô aqui. Comente aí, tá, gente? Como é que tá? É, se tiver É, ruim, você avisa que a gente tenta mudar a internet aqui. Voltou, a eu rede. coloquei na melhor rede, do lado chama da anteninha, mas vai que, né? A imagem É, tá ruim. É a minha tá ruim ou a da Renata, Débora? Comenta aí com a gente. É, eu entendo completamente o que você traz, o que a Débora traz, de, de, de não se achar suficiente, não se achar bom. E, no entanto, olha só, você falou do estrangeiro, né? Quanto isso é potente, né? Quanto isso é potente. Porque isso tem muito a ver com a essência do palhaço, né? Para mim, o palhaço é esse estrangeiro que muda de país, uhum, porque ele morando lá, ele nunca vai ser igual às pessoas que estão lá. Ele sempre será um estrangeiro, só que ele está lá. Então, sim, ele está entranhado, mas mesmo dentro ele não é considerado como os de dentro. Então, uhum, ele ainda consegue ter um olhar distante, porque ele é estrangeiro, mas sentiu o que as pessoas de dentro sentem porque ele está inserido. Então, tem essa dualidade, né, que permite que ele consiga perceber o que as pessoas
encerradas nos seus ciclos viciosos ali, ele consegue ver de fora, porque ele não faz parte do ciclo, né? Por mais que ele queira, ele não é aceito, né? Barrado no baile, gente, a música é isso aí. E tem muito esse lugar também que você até comentou lá, né, no Café Filosófico, do como o bobo da corte, né, que não tinha nada a perder, né, ele não está numa situação de poder, então ele pode também falar o que ele pensa, ele pode agir espontaneamente, né, então esse lugar que a gente vai além das nossas máscaras sociais, porque a gente precisa estar inserido ali, a gente precisa estar adequado, né, como ele já não está, então assim, Não tá, tudo bem, né? não estará, não tem nada a ganhar, já perdeu tudo, então permite que ele possa ter essa liberdade, né? Não que ele não queira, no fundo está sempre tentando, né? Mas ele não vai chegar em lugar nenhum, né? Não vai chegar em lugar nenhum. Isso tem a ver com alguns pilares assim que chama que edificam assim, onde o palhaço se escora, né? Já que ele não tem aspiração muito de futuro e o passado já foi uma merda, então ele vive o momento presente o tempo inteiro, né? Ele não estaciona no sentimento, que eu quero dizer, ele não fica assim estacionado na dor, oh, que tristeza, ele sente a dor, mas acontece uma coisa, ele já muda de frequência, a gente ri e chora ao mesmo tempo, as coisas acontecem assim, e isso é muito humano, é que a gente vai colocando caixas na vida, mas o palhaço ele vive tudo ao mesmo tempo agora, é tudo agora, tudo intensamente presente e misturado. Uhum. E ele, de certa forma, ensina tudo isso pra gente, que eu acho que é esse um pouco a minha investigação, né? E eu acho que a sua, de certa forma, também, né, Cláudia, assim, de vendo como que isso, como esses princípios, como essa linguagem nos fazem ser humanos melhores, né? Se a gente vai aplicando na vida tudo isso, né? Poder viver o momento presente, poder estar de Uhum. verdade, sinceridade, espontaneidade nas relações, nas situações, né? Ou como a vida seria melhor, né? Se a gente pudesse estar se ouvindo, né? Tá ouvindo o outro mesmo, né? Tá. Acho que é curativo, né? Ou preventivo, né? A gente poder estar mais inteiro, estar mais de verdade, né? Com menos medo de errar e ser julgado por isso, né? Recobrar a possibilidade do assombro, que a gente vai ficando adulto, vai naturalizando algumas coisas que não são para ser naturalizadas, inclusive nas nossas relações pessoais, né? De pequenas violências e abusos que a gente vai naturalizando. O palhaço, por ver as coisas pela primeira vez, ele vai se surpreendendo, né? O tempo inteiro ele se surpreende. Se você passar aqui por São Paulo, Rio Tietê, o que é rio? Rio é uma coisa que tem água, peixe. O palhaço não vai olhar para aquilo como se fosse rio. Mas por que fede? Não é rio? Não, é rio. Mas por que não tem peixe? Né? E isso vale para tudo. Esse assombrar-se, essa perplexidade que é própria da criança, que o palhaço traz latente nele, né? É o aqui, o agora, renovado pelo assombro do aqui e do agora, né? E aí ele é questionador, né, de certa forma, assim, ele tá o tempo todo questionando as regras, a autoridade, né, por que as coisas são como são, né, porque ele fura tudo isso, né, ele vai fazer do jeito dele, né, e Por apesar de... enxergar por enxergar como novidade aquilo que foi sendo soterrado pela automação, assim, ele o tempo inteiro questiona, né? Mas por quê? Mas é que nem criança. Porque como o palhaço joga, isso é um clássico, né? O palhaço joga o tempo inteiro. Como o palhaço joga, ele não quer o fim do jogo, ele quer a próxima brincadeira. É que nem criança perguntando por quê.
criança pergunta por quê, por quê, por quê, porque ela não quer a resposta definitiva. Porque a resposta definitiva vai acabar com a brincadeira de perguntar. Uhum. Vamos ver, aqui veio um comentário. Recobrar o sentido do ser real, o ser virtual tem guiado o Judas, o Judas crianças por um caminho irreal com anulação de sentidos e percepções de sentimentos. E nesse caminho enxergo que a escuta fica cada vez mais comprometida. Eu não entendi muito bem esse do Judas que ela colocou. Onde que está? O texto está aqui. Recobrar o Da Gisele. sentido do ser real. O ser virtual tem guiado o Judas crianças por um caminho real, com anulação de sentidos e percepção dos sentimentos. E nesse caminho que enxerga a escuta. Não sei se entendi, Gisele, mas me parece que você tá colocando que, pelo menos assim que chega em mim a tua frase, é que a gente vai, desde pequeno, sendo educados a não reconhecer o que a gente sente, como se fosse bonito sentir isso, feio sentir aquilo, e a gente vai se anulando, né? Como se fosse esse boneco de Judas aí, que a gente malha porque sentiu raiva, ou porque sentiu inveja, como se tivéssemos que ser seres purificados pela uma bondade que não se sabe qual é, né? E aí, putz, se você acha que é feio sentir alguma coisa, você vai negar aquilo. Ao negar aquilo, você não escuta aquilo. Sim. Ela está lá, tua feiura, aspas, né? Mas você não pode escutar aquilo, você não pode escutar com raiva, que é feio, né? Você nasceu para ser bonita, fofa, educada, inteligente e cruzar as pernas bonitinho, assim. Uhum. Ela fala de anulação de sentidos e percepção dos sentimentos, né? Porque vai criando um caminho irreal, né? Ela tá dizendo assim, da criança não tem guiado as nossas crianças, ela tá falando, né? E realmente, assim, a gente Alô? acaba tendo uma outra percepção, assim, né, de si mesmo, porque a gente, né, aprende a negar o que a gente está sentindo quando criança, né, assim, em determinado momento, mas quando vai crescendo, né, pela educação, né, por precisar se adequar às regras, à rotina, né, tipo assim. Isso desde que a gente é muito pequeno. Desde que a gente é muito pequeno. O tempo inteiro isso, né? Que coisa mais feia, né? Pede desculpa para o amiguinho. Essas pequenas coisas cotidianas que vão colocando na gente que alguns sentimentos são feios. E o problema, eu acho, né? É só o que eu acho tudo. É que quando você fala para a criança que coisa feia, por exemplo, que ela bateu no amiguinho, ela pode achar que feio é o sentimento, não o tapa. E o sentimento ela sente. Então, no fundo, feia é ela, né? Por sentir. Então, ela começa a negar aquilo, porque ela não quer ser feia. Ela quer ser bonita. E vai colocando tudo aquilo embaixo de um tapete que vira uma montanha, né? Eu lembrei agora também uma coisa que eu aprendi, né, na palhaçaria, de transformar o defeito, né, tudo isso que a gente começa a achar como defeito, né, se vê como defeito, em efeito especial, né, então... Ah, que divertido, como que é isso? Então, por exemplo, se a pessoa canta mal, né, eu sempre gosto de dar esses exemplos, na vida ela tem não é afinada e tudo. Para o palhaço é maravilhoso se ela desafinar, né? Um palhaço super afinado é um cantor muito bom, né? Mas ele não vai ter tanto jogo, provavelmente, não vai ter tanta graça, né? E aí, ele usando esse efeito dele como palhaço, vira um efeito especial, a desafinação dele. E vai ser muito bom. No jogo do palhaço, ele tem que trazer o defeito dele. O defeito dele que é bom, né? E aí eu sinto que a gente vai encontrando um lugar no mundo para os nossos defeitos. Então, para mim, eu percebi muito isso. Todas as minhas atrapalhações que eu fui trazendo para minha palhaça, fui assumindo elas, é como se eu encontrasse um lugar no mundo para esses defeitos, para essas inadequações. E
quando a gente aceita os defeitos, que a gente se aceita, na verdade, e que às vezes Uhum. nem é um defeito. Por exemplo, um sentimento que, como você está dizendo, que a criança se sentir inadequada ali, ela se sente inadequada. Então, na medida que Uhum. você aceita um sentimento, Só um segundinho. né? Tá bom. Meu filho está indo embora. Então, e é isso, né? O momento presente as coisas acontecem, a gente vai ter a liberdade de poder parar e poder viver o momento presente, né, Cláudio? Fazer um tchauzinho, né? Olha, eu fico pensando que esse defeito que você está apontando, muitas vezes são marcas pessoais, são características. É Sim, só uma característica. E também não quer dizer que a gente precisa estacionar no que a gente está chamando de defeito, como se a gente não tivesse o desejo de, humanamente, de melhorar, de crescer, de amadurecer, né? Mas a questão é quando você, em nome de crescer, você começa a querer ser perfeito para atender o desejo de externo. Aí, esse que é o grande problema. Porque a perfeição está no olho do outro, né? A gente, defeitos especiais, é muito bom isso. A gente vai aprendendo a lidar com o que a gente é, com o que a gente tem. Acho que o palhaço traz isso. uhum. E tá no olho do outro, mas eu acho que também no nosso, né? Porque a gente também, eu, por exemplo, sou muito perfeccionista, eu quero fazer as coisas com perfeição, eu tô aprendendo cada vez mais na palhaçaria que, gente, não, é o que é agora, vai com o que tem, né? E vai esperar ficar perfeito para poder começar a fazer alguma coisa? Não, faz com que seja, a gente já é, né? Essa esse, essa história do palhaço não ser realmente um personagem, de ser você mesmo, e você se jogar no vazio e no jogo, é muito, é muito bom, né, Cláudia? Assim, eu acho que para quem é ator, por exemplo, também, que tem toda uma construção de personagem, né, passar pelo palhaço para poder, inclusive, estar mais jogando, mais vivo em cena, né, eu acho fundamental, né, porque realmente tem esse lugar assim onde você tem que estar no momento presente com o que você é, jogando com as pessoas, É, né? acho que tem a ver com a possibilidade da gente estar um pouco mais em paz com o que pode ser defeito. Adorei a ideia do defeito especial. É a possibilidade de a gente assumir mais riscos. A vida, se você não assumir riscos, você vai ter uma vida muito escassa de amor, né? Assumir Uhum. mais risco. E assumir risco implica em você se abrir para o que está acontecendo, para entrar em contato mesmo, né? E para entrar em contato mesmo, acho que precisa separar isso, então, falando de perfeição, que é a distinção entre cuidado e controle. E controle a gente não tem, né? Você vai sofrer se quiser controlar. Uhum. Pode ser que daqui a pouquinho acabe a luz, acabou a nossa internet, que a gente não tem mais continuar com o É, papo. Entende? A gente não tem o controle. O que não quer é. dizer que a gente não possa ter o cuidado. Quantas conversas a gente teve antes desse encontro que estamos tendo agora, eu e você? Cuidamos. Podemos falar disso, podemos falar daquilo, mas na hora é o que é. Uhum. E para mim essa é a diferença de cuidado do controle, né? Eu gosto de exemplo simples, né? Cuidado é fazer de tudo para que a viagem seja boa. Controle é considerar que só foi boa se saiu como estava no roteiro. E provavelmente não vai sair como estava no roteiro, então você vai acabar sofrendo. É, bem isso. Tem alguns comentários aqui que falando que o perfeccionismo paralisa mais que o medo. Opa, não tenho dúvida. Eu vi uma palhaça dizendo de transformar sua desgraça em graça. Tão bom escutar vocês, o que somos é aquilo que há de mais precioso. Adequar ao tempo normativo que não é o tempo da criança e vira inadequação individual e não da sociedade que não está interessada nas potencialidades da criança de todo ser.
não está interessado na potencialidade da criança, muito porque talvez essa potencialidade da criança não seja considerada útil para ela produzir, para ela ser mão de obra. Uhum. Cada um do seu jeito traz à tona o seu defeito, de uma forma mais igual e lúdica. Corra riscos com cuidado. É uma citação do palhaço psicanalista. Tá falando. É isso, correr o risco com cuidado, mas não com controle. Controle você não vai ter. Ô, Cláudio, fala um pouquinho pra gente dos 4Hs da escuta. Estou aqui teorizando sobre o meu livro. Você lembra? Porque às vezes a gente esquece que a gente escreve. Muito. Tem coisa, eu tenho a sorte do livro ser bastante estudado em muitos grupos, e às vezes eu sou convidado para ir conversar com os grupos e eles falam coisa que eu nem sabia que estava lá no livro. É mesmo? A gente se surpreendeu, eu e o Christian, eu tive que comentar isso. Os 4Hs surgiu numa conversa na casa do Christian, sentado na sala, ele tomando uísque e eu tomando, acho que era pisco. Pronto, beleza, você vai contar o bastidor dos 4Hs. Ai, que delícia. Que delícia. Como é que surgiu os 4Hs? Ele estava conversando e eu falei que para o palhaço era muito importante esse estado da escuta, que eu considerava que a escuta era uma hospitalidade. E o Christian falou, puta, hospitalidade tem o mesmo radical, que é hospice, né? É o mesmo radical de hospitalidade, de hospital e de hospedeiro. É assim. De hospício, né? Não, hospício. De hospitalidade, hospital, hospício e hospedeiro. Os 4. É o mesmo radical. Aí, tipo assim, caraca, aquelas coisas de quem, sabe? E aí a gente passou a se debruçar sobre um pensamento sobre isso. Então, os 4Hs da escuta não são lineares, é mais para a gente observar na conversa e na escuta. O primeiro H é da hospitalidade. Abrir a porta mesmo para outra pessoa, no estado que ela tiver, mesmo ela falando coisas que você discorde. Uhum. Muita gente fala assim, mas isso não é passividade, etc. Concordo que pode ser confundido com isso, mas a gente está falando de uma outra coisa. A gente tá falando de um momento ali em que você abdica da verdade que você supõe ter, abdica da escritura, da razão, para acolher a pessoa mesmo. E realmente tentar entender o que ela está dizendo, porque senão, entupido de certezas, a gente impede que aquilo nos habite, né? O palhaço fala, deixa entrar, né? Uhum. Deixa entrar. Então, o primeiro H é da hospitalidade, o segundo H é quando você oferece à pessoa tanto acolhimento, que acontece na hospitalidade, em que a pessoa, se sentindo acolhida, passa a verbalizar e a você a cuidar dela. Só que esse cuidado da escuta, ele não pode ser confundido com oferecer solução, porque a gente vive numa sociedade tão falante que a gente acha que a gente tem que oferecer solução para o outro. Se eu fosse você, né, faça assim, faça assado. No caso do que a gente considera uma hospitalidade, é criar um campo em que, através de algumas perguntas, por isso que a gente acha que o melhor fármaco para esse hospital são as perguntas, porque com algumas perguntas, ao responder as perguntas, a pessoa escuta a própria voz. E escutando a própria voz, pode ser que ela mesma encontre as respostas que ela procura. Então, o primeiro H é da hospitalidade, o segundo H é do hospital, né? É criar esse ambiente de cuidado para que a pessoa comece a cuidar de si. Uhum. O terceiro H é do hospício. É o momento que o Christian sempre fala que pode ser muito perigoso, porque é quando a gente pode se misturar na dor do outro e acaba sofrendo porque o outro está sofrendo e acaba não podendo ajudar o outro. Então, o momento do hospício tem um quê de mistura, porque ele também abre a porta para uma coisa mais aprofundada, que é, uma vez a pessoa acolhida e cuidada, ela passa a verbalizar o que ela realmente precisa, e não o que ela acha que vai ser bonito verbalizar, o certo, o moralmente correto, né? Uma vez verbalizando
verdadeiramente o que ela precisa, ela entra nesse estado que a gente chama com o estado da nossa loucura, né? E o quarto H é o que estamos falando agora, é poder passar para frente o que é escuta. Tipo um hospedeiro mesmo, sabe? O mosquitinho da dengue, que ele transmite. A gente é inoculado pela experiência da escuta e pode transmitir a experiência da escuta. Então esse é o outro H da escuta. Oh, que maravilha. E aí vocês vão tecendo várias coisas lá, né, no livro. Tem, acho que vários capítulos que vocês falam sobre cada um, né, desses Hs, né? Desenvolve para cada H um pensamento um pouco mais profundo, mais detalhado, né? Mas em síntese mesmo, ele é simples como isso, assim. É a possibilidade de fazer um trajeto mesmo, de contato consigo, com o outro, cuidando para que a gente se cuide, né? E como que é levar isso, Cláudio, essa palhaçaria, nos ambientes corporativos, que você faz bastante, né, também? Faço há muitos anos. Faço há muitos anos mesmo. Olha, eu fui aprendendo algumas coisas. Vou falar uma frase que o meu amigo Mauro Fantini que me falou, acho que ele viu isso num curso de marketing, mas que eu achei muito bom, e acho que serve para as empresas. Ele falou que a academia de ginástica, ela vende o que você quer, mas entrega o que você precisa. Vou traduzir. Ela não vende. Venha suar muito, ficar com dor no corpo, e amanhã talvez nem conseguir mexer os braços. Ela vende, venha ficar bonito, em forma, com saúde, né? Mas entrega a dor no corpo, entrega essa musculação, esse empenho. Acho que para as empresas, se você falar algumas coisas que a gente falou aqui, talvez assuste as empresas, porque é um ambiente muito fechado. Então a gente tem que encontrar um caminho e agora está muito na moda algumas coisas que a gente trabalha há muitos anos, encontrar um caminho para dialogar com o medo das empresas, né? Por exemplo, eu não falo assim, oficina de brincadeira, porque eles não vão levar a sério. Mas eu falar, oficina de jogos para desenvolver a empatia, pronto, já vão ficar curiosos. Na hora que entrega a brincadeira. Então, as empresas elas estão ávidas por essas habilidades que a gente desde sempre trabalha como palhaço. A escuta, a compaixão, a empatia, porque o modelo neoliberal está assim, criando uma legião de pessoas muito adoecidas. Então, eles precisam ativar algumas habilidades para que deixe de ser tão dispendioso. A palavra é essa. Gasta muito afastamento corporativo. Em 2, 3 anos vão gastar 6 trilhões de dólares com pessoas afastadas por questões de saúde mental. Então as empresas precisam ativar algumas habilidades, algumas competências das pessoas para mudar o jeito de estar junto. Isso a gente tem de sobra. O palhaço é bom nisso. O palhaço é craque nisso. Então a gente só precisa adequar o discurso para vender o que eles precisam e entregar, vender o que eles querem e entregar o que eles precisam. Para os bobos da corte poderem entrar na corte, né? Isso, departamento do bobo da corte. Eu sou louco para fazer o departamento do bobo da corte nas empresas. Eu senti muito isso naquela aula, né, que eu te conheci pessoalmente naquela pesquisa que você estava tendo com aquela neurocientista, como ela chama mesmo, Inescoso, querido. Inescoso. Aí vocês estavam com aquela pesquisa, né, da neurociência com a palhaçaria, né, fazendo aquele estudo lá, e aí eu vendo tanta coisa ali que você trazia nos jogos que você propunha, né, de uma forma sintética, eu sentia, sabe, assim, sintética no sentido assim, porque eu comecei o Florescer do Clown em 2012, né, nesse trabalho terapeuticamente mesmo, né, foi um convite de uma terapeuta para eu fazer uma oficina de palhaçaria num grupo terapêutico.
E aí por isso que surgiu, não era uma coisa que eu pensei em fazer, foi algo que aconteceu esse convite, e aí eu fui, já fiz muita terapia, já fiz, gosto dos processos terapêuticos, e aí eu comecei a ver que eu tinha talento para aquilo, né, dessa mistura mesmo, porque foi Uhum. minha investigação, já estava sendo há 12 anos de trazer a palhaçaria para minha vida. Uhum. E aí eu comecei a levar para a vida das pessoas, né? Então foi algo que a vida me trouxe mesmo, foi um florescer mesmo, de repente, assim, que Uhum. apareceu. E aí depois eu fui atrás, né, de estar fazendo depois eu fiz um mestrado, escrevi sobre isso, estudei Jung, fui misturando, né, com os conceitos, entendendo o palhaço como uma imagem arquetípica, algo que tá mesmo, né, dentro, o Clown Terapêutico me convidou exatamente, né, Uhum. mas ele que tá em todo mundo, né, que é uma imagem que tá em todo mundo, né, enfim, mas eu tô falando isso assim para chegar que eu fui levando mesmo toda a dinâmica que a gente tem em sala de aula, mesmo nas iniciações e tal, para as pessoas vivenciarem, pessoas que não eram artistas, nem pretendiam ser, mas vivenciarem essa dinâmica. E aí pessoas que faziam essas dinâmicas achavam que poderia ser muito interessante na empresa. Então eu sempre transpunha de uma forma direta, assim, né? Eu levava, não, faz o que você fez aqui na empresa. Então coloca a galera de nariz, vestido, leva figurinos. Então eu faço mesmo uma magia, abro a mala mágica Que e massa. improvisações, jogos e tal. Uhum. Mas quando eu vou, se eu for, quando eu for vender a ideia, se eu vou lá assim, tipo, olha, eu vou vai todo mundo se vestir de palhaço. Nossa, mas pra quê, né? Pra Uhum. quê? Então, se a pessoa não vivencia, eu tenho dificuldade da pessoa conseguir entender como que pode ser bom aquilo, né? E aí, quando eu Claro. vi você fazendo da forma como você fez, sem precisar de toda a magia de estar entrando na palhaçaria mesmo, né? Uhum. A Sônia é uma aluna minha aqui também falando de dinâmica maravilhosa de imersão terapêutica, canto, dança, teatrinho, muito legal. É. Enfim. E aí eu vendo, eu falei assim, gente, daqui esse tipo de jogo dessa forma faz essa transposição com mais facilidade, né? E É. aí, gente, o Cláudio, ele foi obrigado a se tornar o meu mentor de sempre que Ah, que chega delícia. Eu amo. sempre que chega um pepino para mim, tipo, uma oficina só para líderes. Então vamos lá com as lideranças. Aí eu fico já, a boba da corte já fica estremecida, assim, né? Ai meu Deus, como vai ser, né? Ah, eu Tipo, fico feliz de trocar, a gente aprende um monte junto. Tem isso mesmo, é, sabendo o que você quer desenvolver, eu quero desenvolver liberdade, autenticidade, conexão. Essas palavras hoje elas são muito valorizadas nas empresas. Algum tempo atrás, não. Algum tempo atrás era resolução de problemas e aquelas coisas que eles usam. Hoje, essas habilidades mais de conexão humana são bem valorizadas. Sabendo o que você quer vender, aí você consegue contar para cada empresa, a partir do que você percebe, um jeito de fazer que não assuste, né? Para a sim. empresa X pode ser falar, não, a gente vai colocar nariz e figurino, ai, não, vai ser uma palhaçada, brincadeirinha. Para outra empresa, isso pode ser tudo que eles precisam escutar. Por isso que nas Uhum. reuniões de briefing, muitas reuniões de briefing que a gente faz, é, normalmente são um pouco parecidos os pedidos, o que muda é a percepção que eu tenho sobre o ambiente ali. Ah, para esse ambiente eu vou ter que escrever desse jeito, para esse ambiente eu vou ter que escrever desse jeito, para que eu possa entrar, né? Isso é um aprendizado mesmo. Mas você não usa nariz, né, com eles, assim, né? Você Muito não raro. faz. Esse de empresa eu Muito. uso o nariz, eu uso o jogo como a possibilidade de acessar um estado, né? Então, Uhum. hoje, embora sejam caminhos muito parecidos que o Palhaço joga, é mais a ludicidade como veículo final, assim, você vive o jogo para entrar naquela energia que seria como se estivesse de nariz. Mas poucas vezes eu coloco o nariz nas pessoas. Uhum. Isso assusta menos, né? Assusta menos, Assusta. assusta menos. E eu percebo também nas minhas experiências, que às vezes brincando, a pessoa nem percebe, né? Quando ela está brincando, ela já está no estado interessantíssimo, só de estar brincando, ela não está percebendo.
Mas se eu dou um nariz para ela, ela já começa a querer interpretar o palhaço que ela tem na cabeça dela. E aí ela Sim. perde um pouco da verdade que ela tinha é, ao brincar. Se a gente tivesse um processo longo, se a pessoa quisesse ser palhaço, talvez eu colocasse. Como o tempo é curto, eu procuro deixar que o estado do brincar seja o que ele leva de presente, sabe? Uhum, sim. Eu percebo que a máscara do palhaço é um símbolo mesmo também, né? Que Sim. ajuda, assim, né? Uhum. Quando o intuito é que a pessoa experimente esse vivenciar um pouco o próprio palhaço dela, que é diferente dos objetivos, né? Isso. A empresa não é esse o objetivo, né? A gente está ali Uhum. trabalhando algum algo importante ali para a equipe, né? Alguma questão que está acontecendo com a empresa, então a gente vai adequando Uhum. ali para o que a empresa precisa, né? Mas eu tenho tido experiências assim com curtas, né, de vivências curtas, que eu acabo entregando logo, sabe? O nariz, eu não faço essa história de tipo, só vou entregar se ele virar palhaço. Né? Uhum. Eu explico que é um símbolo, né? Então, quando Claro, você claro. está vestindo esse símbolo, eu percebo também que ativa muitas coisas do inconsciente, exatamente o que você Exato. tem, né? Uhum. Como um palhaço dentro de você, o que você e coisas que você nem sabe que você tem. Concordo, Então tem muita gente que se 100%. surpreende muito, né, fazendo Concordo, concordo. a, as oficinas, né? Porque não se imaginava que poderia fazer tantas coisas como Exato. palhaço, assim, né? As pessoas se surpreendem demais e não querem sair desse estado, querem continuar, querem. Né? Eu fui deixando as oficinas cada vez mais longas, porque no começo era assim, 4, 6 horas. E aí as últimas que eu fiz antes da pandemia eram 2 dias inteiros, porque as pessoas queriam mais, queriam mais, queriam mais. E uma coisa interessante, não sei se para você, se chegou, não sei se você já fez essas iniciações assim das pessoas ficarem mais dias, né, fazendo isso, que eu percebo que cria uma energia potente muito grande, as pessoas querem continuar, só que depois que entra na rotina, elas não conseguem voltar para isso. É como se, tipo, nossa, como se rolasse uma preguicinha, assim, sabe? Sim, De estar nessa alegria de novo, de estar nessa sim. potência de novo, e começam a fugir disso. Eu não sei se você já teve alguma experiência nesse sentido com alunos, assim, que querem e Olha, depois fogem. acho que é bem comum, né? Em empresas, depende. Tenho procurado fazer trabalhos que eu julgue que posso contribuir para uma mudança cultural mesmo. Porque senão esse cara que vive uma experiência mais humana, quando ele volta para o dia a dia, ele pode ser muito massacrado pela cultura que quer que ele volte para aquele estado de funcionalidade e utilidade e de desumanização. Pode ser bem doloroso. Já passei por algumas experiências assim, das pessoas falarem, putz, depois eu volto lá e vou ser massacrado. Então, eu tenho procurado estar em eventos em que eu perceba que as pessoas que saem sensibilizadas podem sensibilizar. Uhum, E tenho tido sorte de participar de muitos trabalhos assim. Quando é iniciação mesmo de palhaço, pessoas que não estão na empresa, que fazem encontros comigo, eu não tenho contato com todas as pessoas que já passaram por iniciação comigo, mas eu tenho a sorte de ter, assim, receber muitas mensagens dos alunos falando de quanto que isso impactou a vida deles. Mesmo que ela não tenha conseguido uma grande mudança, pequenas mudanças podem ajudar a enxergar outras formas de estar na vida e no mundo mesmo, né? uhum, Pequenas relações que estavam fraturadas que se restabeleceram, é muito comum isso, uhum, de filhos que não falam com pais e encontram caminhos de conversa, é bem comum isso. Então a pessoa não procura o curso de palhaço porque ela quer ser palhaço, mas ela quer experimentar o que é aquilo.
E acontecem milagres ali, assim, eu fico honradíssimo de poder abrir esses espaços. Porque eu lembrei de uma pessoa de uma empresa uma vez que me falou que ela tinha um problema de relação com uma outra colega, né, de trabalho, e ela falou que depois de um pega-pega que ela fez ali com a pessoa, que elas brincaram, que se resolveu. Então, gente, olha a simplicidade, é o mínimo efeito, é o mínimo empenho para grandes efeitos. Um pega-pega resolveu coisas, talvez ela tivesse que fazer um monte de coisa que não ia resolver. Muda mesmo, eu não tenho dúvida que a gente é como o nariz que fala, que às vezes você põe pá, que acessa outros estados, o brincar muda alguns estados internos e conecta as pessoas por um lugar que ela nunca tinha experimentado antes. É muito profundo. Aí eu também falar aqui para as pessoas, se alguém quiser fazer uma pergunta, a gente já está indo para o finalzinho aí, faltam uns 3 minutinhos para a gente encerrar, né? Para não ficar muito longo, né, Cláudio, também. E se as pessoas quiserem perguntas, mandem aí para a gente. Eu já vou começando assim, tipo, aquele iniciando o encerramento, para não ficar muito no final, assim, de nossa, bem gostoso, Cláudio, poder conversar com você e agradeço muito mesmo você ter aceito o convite, sabe? Porque é uma honra para mim poder estar aqui com você, poder levar junto com você essas percepções para as pessoas, né? Poder contribuir aqui com um mundo melhor, com uma escuta melhor, né? E para as pessoas entenderem melhor, né, o que é palhaçaria, né? E como que elas trazem isso para a vida delas, né? O quanto isso foi impactante para a gente, né, Cláudio? E que a gente tem vontade que as pessoas experimentem, né? Difundir pelo mundo, né? E a Cláudia está perguntando se você dá curso de palhaçaria, Cláudio. Cláudia, dou até antes da pandemia, estava dando regularmente, depois veio a pandemia, estou querendo ver se ainda esse ano ou ano que vem eu faço o meu curso, que são 5 dias, é uma iniciação. Chama curso porque é mais fácil explicar, né? Mas é um encontro para a gente viver junto a experiência de uma iniciação de palhaços. E tem um curso online dele dos jogos de escuta que tá rolando agora também, né? Que é um... Tá uma limpeza. A 8ª turma, estamos com 230 pessoas brincando. Ontem sempre gente síncronas. Todo mundo sábado à noite no Zoom brincando. Coisa mais linda. Que delícia. Ó, a Royce, ela tá perguntando aqui, né? A criança joga o tempo todo. Por que nós adultos esquecemos da intensidade do jogo? Aí já vai dar uma outra live. Isso dá uma outra live. E acho que é uma resposta muito complexa, uma pergunta muito complexa para uma resposta curta. A pista que eu tenho, assim, é que a gente para de brincar porque passa a acreditar que isso é coisa de criança, como se não fôssemos uma criança para sempre. Como se para ser adulto fosse negar a nossa infância, né? E a infância está sempre dentro da gente. Acho que é perfeito essa resposta. Acho que realmente tem muito a ver mesmo, que a gente vai deixando a criança de lado, né? E um dos princípios que eu tenho falado lá no videoaula que o palhaço traz uma reconexão com a nossa criança interior, né? Com essa criança que joga, que tá o tempo todo ali no momento presente, com tudo isso que a gente falou aqui na live, né? Que é importante resgatar, né? Essa criança, jogar, brincar, não esquecer dela. Super. A Sônia está falando que nós somos pessoas muito importantes para o mundo. Obrigado. Você também. A Beta Simon, como funciona esse curso de jogos de improvisação? Jogos de escuta, né? Que a gente falou. São jogos de escuta. São jogos que provavelmente você já jogou, só que eu coloco assim uma lupa da escuta para perceber o que o jogo está propiciando que a gente escute de si e do outro.
Agora a turma está encerrada, a gente deve abrir outra em setembro ou outubro. Se você quiser saber mais, tem que entrar na circuitosaber.com, me achando no Merchan, circuitosaber.com, aí você vai ver lá como é que funciona. O final é a hora do merchan, né? Eu também fazer merchan, que eu também estou voltando dos meus presenciais. Eu vou fazer uma em Campinas, dia 18 de maio. Estou fazendo mais curtinha, de 4h30, fazer em módulos agora, porque as pessoas não estão querendo ir muito pro presencial muitas horas mais. Todo mundo, o pessoal quer ficar em casa, né? Então, dia 18 de maio eu vou fazer uma aqui e de vez em quando eu vou para outros lugares. Então, podem me chamar também que a gente monta uma oficina na sua cidade, na sua empresa. Isso, chama mesmo. Agradecida pela conversa, Cláudia, manifestação do conceito de alegria de Spinoza. Gente do céu! Vai ter que estudar aqui, ó, a ética do Spinoza. Olha, gente do céu, vou ter que ler para saber entender a minha manifestação aí. Gente, muito obrigada muito quem acompanhou a gente aqui. Muito obrigada, Cláudio. Obrigado. Adorei. Até uma próxima. Vamos para Capão da Canoa. Escreve para a gente, Beta, que a gente vai junto ainda. Vamos sim. Um beijo. Até a próxima, Cláudio. Obrigado. Obrigadão. Até. Tchau. Beijinho. Tchau. Tchau.